E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, Aleluia. e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, aqui o mar a que Jesus se refere é o mar da Galileia. Louvado seja Deus, na verdade, um lago localizado a mais de 200 metros abaixo do nível do mar, cercado com grandes montanhas e fortes ventanias. Louvado seja Deus. E apesar de os discípulos ali, aleluia, pescadores, ser pescadores experientes, já se acostumavam a lidar com situações parecidas, naquele dia foi diferente. A tempestade não foi uma tempestade comum, mas a Bíblia diz que foi uma tempestade violenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ali os discípulos, eles todos entraram em pânico, eles se desesperaram. Eu posso imaginar, igreja, aleluia, louvado seja Deus, Jesus chamando aqueles discípulos: entra para dentro do barco. No início estão a calmaria, está tudo bem. De repente Jesus vai, deita ali na popa do barco e dorme, porque Jesus, ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. E como homem, ele se cansava e precisava descansar. Então Jesus se adormece, o vento e a tempestade começa. Então agora começa a imaginar aqueles pescadores entrando em pânico, se desesperando, porque eles já haviam feito tudo o que eles podiam, mas nada estava resolvendo. Quem sabe eles tentavam, eles lutavam para se aproximar da terra firme, da terra seca, mas não conseguia, porque o vento soprava cada vez mais forte, a tempestade ficava cada vez mais forte. Aqueles discípulos, eles entram em pânico. Quem sabe eles começam, aleluia, a se despedir um do outro, pensando que seria o último dia deles, pensando que não iria mais ver a sua família, pensando que ali era o fim da história. Mas de repente um deles se lembra que Jesus estava dormindo na polpa do barco. Então chama: mestre, mestre, não te importa que perecemos? Jesus se levanta, acalma o vento e a tempestade, e a Bíblia diz que houve grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas das vezes em nossas vidas, assim como
Cristo. Aqueles discípulos, eles ainda não conheciam Jesus como nós conhecemos. Nós não temos a mesma desculpa, porque hoje nós temos a Bíblia que nos ensina tudo sobre Jesus. E tem uma coisa, nem sempre o vento, a tempestade é sinal da ausência de Jesus, mas justamente o contrário. Muitas das vezes o vento, a tempestade se levanta por Jesus estar no barco, porque onde Jesus está,